Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Cocamar, tanto pela confiança, depois de 2 anos, a gente poder estar presencialmente em contato, pelo menos visual, com as pessoas, com o produtor, para falar um pouquinho de enfesamento. Eu agradeço o Felipe pela organização do evento, foi em nome da Cocamar, o Felipe e o Rodrigo Sakurada, que são nossos contatos aqui, mas também agradecer aos produtores pela presença, para a gente falar um pouquinho desse tema. A gente tem estado aqui no Paraná desde 2019, trabalhando junto aos parceiros do Estado, a princípio como iniciativa da ADAPAR, que foi quem acionou a gente para estar aqui quando o problema apareceu, mas também o IDR, que tem sido parceiro nosso, os sindicatos da região, os sindicatos de produtores rurais, trabalhadores rurais e as cooperativas. E já parabenizando as cooperativas pelo excelente trabalho que tem feito. A gente tem parceria com as cooperativas da região e todas elas têm buscado as informações. Por quê que eu falo isso? Porque trabalhar com enfesamento de cigarrinha não é fácil. O manejo é complicado, existem muitos gargalos ainda para serem, muitas dúvidas para serem sanadas, e a parceria ela é importantíssima para que isso aconteça. Então vamos lá, eu sou a Dagmar, o pessoal já apresentou, e eu vou falar um pouquinho sobre o manejo dos enfesamentos, que são as doenças, que é realmente quem vai causar o problema lá na frente. Então, o que é preciso a gente saber sobre enfesamento? São patógenos. Quais patógenos que são esses? São bactérias. São as bactérias que causam enfesamento. São 2 bactérias. Nesse caso aqui, o fitoplasma e o espiroplasma. E são bactérias que não têm parede celular. Tá? Diferentemente das outras bactérias patogênicas, essas têm só membrana. Então, elas são chamadas de molicutes, devido a essa ausência de parede celular. Mas o que é importante é que essas bactérias, elas colonizam o floema da planta. Então, esse fator é importantíssimo. Por quê? Porque é uma doença sistêmica, são doenças sistêmicas. Por se tratar de doença sistêmica, que coloniza toda a planta, os tecidos da planta, o manejo é muito mais difícil. E aí a gente tem dificuldade, inclusive, de ter o controle disso por via química ou biológica. E além desse problema dos enfesamentos, a cigarrinha também traz a outra questão importante que está associada, é a transmissão de virose. No caso, o raiado fino, que tem sido um dos problemas que a gente tem visto muito nas lavouras. Ele aparece antes dos enfesamentos e a gente tem visto muito na lavoura ocorrência nas últimas safras de raiado fino, o que é preocupante também por não ter controle, Não tem controle químico, não tem controle biológico, e a resistência genética, ela ainda a gente está caminhando para buscar conhecer a diferença entre os híbridos, mas isso a gente já tem trabalhado para se saber isso também. E aí, só mostrando para vocês, a risca do milho, ele é caracterizado por essas listas cloróticas, que ela acompanha a nervura, são pontinhos translúcidos. Quando você vai na lavoura, é fácil de identificar, à medida que a gente vai ganhando experiência, então, vai observando aqui esses pontinhos que vai acompanhando a nervura, e as plantas, elas podem ficar com redução de crescimento também e aborto de gemas florais. A inoculação do vírus, ela ocorre ali entre 14 e 17 dias. E o que isso afeta? Essa virose, ela aparece muito cedo. Então, a gente tem visto que tem aparecido aqui no estágio de V4, a gente já tem observado o raiado fino nas lavouras. Então, a gente tem optado por chamar as doenças transmitidas pela cigarrinha de complexo de enfesamentos, não só de enfesamentos. Por quê? Essa questão de viroses, ela está associada com os enfesamentos. A gente tem, os 3 patógenos podem ocorrer simultaneamente dentro da lavoura, e aí o problema é pior. Então, a gente pode ter a virose sozinha, pode ter o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho, pode ter 2 desses patógenos ou pode ter os 3. Então, essa caracterização aí fica até muito difícil, às vezes, para quem não tem experiência, mas à medida que a gente vai convivendo com o problema, isso vai sendo mais comum,
E aqui eu faço um entendimento, né? A gente faz um pouquinho para entender por que o ciclo dos enfesamentos ele é importante. Porque a gente tem dentro do nosso sistema de produção uma condição em que a gente tem milho o ano todo. O Brasil produz 3 safras de milho, a safra, safrinha e a terceira safra, que é a safra do Nordeste. Então, a gente tem, e dentro dessas safras, a gente tem as variações, né? Tem o milho silagem, tem o milho para pipoca, tem o milho cultivado em áreas de pivô, tem esse milho pamonha, que o produtor precisa do milho o tempo inteiro. Então, a gente tem condição e alimento para cigarrinha o ano inteiro. E isso a gente tem que pensar como administrar isso, né? Cada região tem suas características, tem um período de plantio adequado para o milho. Então, isso determina muito essa condição nossa de ter milho o ano inteiro, fonte de alimentação para cigarrinho o ano inteiro e para patógeno também. Então, o que acontece? Quando a gente tem aqui o milho tiguera, né, que é uma planta que está sobrevivendo, a Simone já falou bem desse milho, ou lavouras mais antigas, essa cigarrinha ela vai vir infectiva e vai migrar para lavouras mais novas. Ela vai migrando para lavouras mais novas aqui. Quando ela migra para essa lavoura mais nova, ela vai fazer esse tipo de transmissão persistente propagativa ali, que a Simone já falou que vai ficar a vida inteira transmitida. E essa cigarrinha ela vai continuar seu ciclo de vida nessas lavouras mais novas. Ela pode chegar infectiva ou não, dada a grande população que a gente tem observado no Brasil. Essa questão de infectividade, ela tem demonstrado que a gente tem uma parte dessa população já muito infectiva, né, pelas condições que a gente está vendo da quantidade de doença, quantidade de cigarrinha. Então, boa parte dessa população já está chegando infectiva. Então, após essa cigarrinha, ela começar a se alimentar nessas plantas jovens, ela vai reproduzir ali dentro, a planta vai crescendo, o número de cigarrinhas vão se multiplicando, ela vai se alimentando, vai adquirindo patógenos quando esses patógenos estiverem, quando as plantas estiverem colonizadas, né? E essas cigarrinhas vão virar adultas, elas vão também começar esse ciclo de migração dela para novas culturas, né? Ou para milho tiguera ou para plantas abrigos. E aí é o que a gente fala, a gente tem um ciclo que tem se mantido ao longo dos anos, né, ao longo das safras, e que isso proporciona tanto alimentação para os insetos, quanto a fonte de inóculo dos patógenos. Então, isso é uma questão seríssima que a gente tem para controle, porque isso dificulta e induz também pressão de seleção, tá? Para patógeno, isso é importantíssimo, a gente ter cultivos sucessivos, a gente vai tendo essa condição de pressionar a seleção de resistência, então esses patógenos, a gente vai tendo muito menos opções de material com resistência. E aí, quando que essas doenças prevalecem no campo? Né? Os enfesamentos, esse é um trabalho da Elizabeth e colegas, ela plantou 2 híbridos durante o ano todo e foi acompanhando quando são os picos que a gente tem enfesamento e raiado fino. Então, foi verificado aqui que entre dezembro e março a gente tem um pico de doença, de ocorrência dos patógenos. Mas como ela tinha milho o ano inteiro, tinha patógeno, doença no campo, tanto de raiado fino quanto de enfesamento o ano inteiro. Então, não é porque tem uma quebra pequena ali, né, que a gente, falando isso aí, se você olha Brasil, a gente não pode pensar só no estado do Paraná, a gente tem, quando a gente fala de milho o ano inteiro e de cigarrinha, ela migra, ela pode andar até, por corrente de vento ali, 50 quilômetros, o trabalho máximo que tem até agora, 50 quilômetros em corrente de vento, mas a gente vê que se ela está aqui no Paraná, ela pode estar posteriormente no estado do Mato Grosso e por aí vai, fazendo um ciclo, porque o nosso ciclo de alimentação, ele é contínuo. Então, a gente tem mantido esses patógenos no campo durante o ano inteiro. E aí os sintomas, né? Quais são os sintomas e condições favoráveis para os patógenos, né? Os sintomas, geralmente, ele é o avermelhamento de folhas, essa característica desse avermelhamento da ponta das folhas ali, estrias cloróticas, só que tem vários outros sintomas associados que não podem ser negligenciados. A altura de plantas é uma delas,
a parte de esse desbalanço que a planta tem, as plantas vão ficar menor porque o fluxo de nutrientes ele não está equilibrado também na planta, a altura vai estar reduzida, portanto, né? Broto em axilas foliares, multispigamento e vários outros sintomas aí e efeitos, né, como a má formação de espiga, a podridão de colmo, que eu vou falar um pouquinho. E as condições favoráveis? Para o espiroplasma, essa condição está entre 25 e 30 graus, seria uma condição de temperatura mais alta, lembrando que isso é um intervalo, que patógeno, isso pode ser maior, são as condições ideais, mas isso pode variar e ser maior. E para o fitoplasma entre 18 a 22 graus, ou seja, a gente tem condição do país em todas as nossas regiões para ter esses patógenos desenvolvendo. Aí são só mostrando os sintomas, né? O enfesamento pálido é esse da esquerda aqui, ele aparece às vezes mais cedo do que o enfesamento vermelho, a gente tem observado isso, quando o híbrido é muito suscetível e a pressão de cigarrinha é muito grande. São essas estrias cloróticas que se iniciam ali a partir da base da folha, vai se alongando, sentido da nervura e entremeando essa coloração clara com a coloração esverdeado, mais claro e mais escuro. O enfesamento, o avermelhamento de plantas também, né, é muito comum, mas aqui vale lembrar que o enfesamento pálido, no final, ele também avermelha folha. E, inclusive, eu tenho uma teoria que o raiado também tem sido um fator em incidência alta que tem promovido esse enfesamento, esse avermelhamento de folhas também, né? E tem essa questão também de um amarelecimento. Tem material que ele não fica avermelhado, ele fica com a ponta meio amarelada, ou às vezes a planta toda mais amarelada, e esse é um sintoma também de enfesamento, que isso vai depender do híbrido, da suscetibilidade e vários fatores aí, né? Então são esses os sintomas principais aí. Quais são os efeitos? Multispigamento, né? É indesejável esse multispigamento, mas a planta aqui, ela não está só com esse multispigamento, vocês podem ver que ela também tem um encurtamento de entrenó, ela está menor. Esse avermelhamento aqui das plantas, né? Com encurtamento de entrenó e o brotamento nas axilas foliares. Com essas condições, gente, nem sempre vai ter todos esses sintomas numa mesma lavoura, no mesmo híbrido. Isso varia, tá? Tem hora que a gente vê híbrido com pouquíssimos sintomas, mas com uma quantidade de espigas muito grande. Então, tem que ter isso. Nem sempre vai ter todos os sintomas ocorrendo no campo. Então, a gente tem que saber essa questão de sintomatologia também para identificar e ter uma noção de que as doenças estão ocorrendo ali. Um outro efeito, né, talvez o mais indesejado de todos, que é a malformação de espigas, né? Essas fotos são aqui do Paraná, agora que a gente esteve aqui em junho, eu e o Ivênio, e o Luciano também numa outra visita. Então, vocês podem ver aqui que essas plantas que estão com enfesamento, a espiga, ela está comprometida, às vezes ela começa a formar essa espiga aqui, ó, começa de uma forma normal, mas depois não forma na ponta, ela tem falha de grãos, tudo aqui são plantas com enfesamento. Aqui a gente tem plantas sadias do lado de plantas doentes e a gente vê claramente essa diferença na formação de espiga. E aí é onde o produtor fica mais apavorado, né? Porque é onde o investimento dele está todo ali. Então, ele está perdendo isso aí. Então, é claro no campo, assim, uma planta sadia ao lado de uma planta doente, como que a espiga é afetada. Outro efeito preocupante é o aumento de podridão de colmo. É muito comum a gente ver lavoura tombando muito mais cedo do que quando ocorre podridão de colmo em si, a doença podridão de colmo, que ela não depende da ocorrência de enfesamento. Tem híbrido que tem maior suscetibilidade à podridão de colmo. Mas o enfesamento, ele potencializa em muito a ocorrência da podridão de colmo. Por quê? Porque a planta, ela está toda desbalanceada. A planta está debilitada e esses fungos que já são patógenos, né, eles vão aproveitar e vão colonizar essas plantas. Uma outra questão que acontece, que às vezes você não vai ver os fungos, mas a gente vai ver a isoporização do colmo, porque ele foi exaurido. O nutriente que era para estar no colmo
a espiga puxou para ela tentar sobreviver. O que a planta quer fazer? A planta precisa se multiplicar. E a espiga é o seu ponto principal. Então, toda a energia que ela deveria estar, que o como deveria estar nutrindo essa planta, foi embora. Então, esse como ele fica como isopor, não suporta peso mais e ele tomba. E aí vem outros problemas, que é isso aqui, né? Essas espigas, às vezes essas plantas estão tombadas, essas espigas vão começar aqui a germinar e vai levar aquele ciclo que a gente tem falado também, que é a questão do milho tiguera no campo de novo. E aí, quando a gente faz essa avaliação de podridão de como, esse trabalho foi feito aqui, nesse nossa primeira visita aqui no Paraná, em 2019, junto com a DAPAR, a gente levou amostras de como para Sete Lagoas, fizemos os isolamentos e a gente viu que as podridões de como, elas estão ali dentro dessas plantas, né, dos híbridos, isso aqui é a média geral dos híbridos, a gente vê quem que está prevalecendo. Fusário, nigróspora, rhizoctônia, o fusário gramineário, lasodiploides, todos são patógenos de como, mas eles, essa questão por ter havido enfesamento, houve esse favorecimento ali. E com uma variabilidade entre híbridos na ocorrência tanto de patógeno quanto na incidência desses patógenos, né? Esses comos aí, como eu já disse, essas plantas, a podridão de como é uma doença que não depende do enfesamento, mas o enfesamento tem potencializado muito as podridões de como. Aqui é um trabalho onde a gente mostra, né? Isso é feito em Sete Lagoas. Na nossa unidade experimental da Embrapa Milho e Sorgo, a gente tem uma condição uma pressão muito forte de cigarrinha, porque lá a gente tem milho o ano todo, por ser uma estação experimental, não tem como a gente escapar disso. A gente tem os 3 patógenos lá também, numa incidência muito alta. E o que a gente vê aqui, né? Essa questão aqui, ó, a nota de enfesamento de 1 a 6, quanto maior essa nota, mais suscetível ao material. E a gente vê também que a podridão de como associada aqui, ó, a incidência em torno de 95, 90, 50% de plantas, a depender do híbrido, com infecção e a produção caindo, né, em função da ocorrência tanto de enfesamento quanto de podridão de como. Então, é uma questão assim que ela é estabelecida já, essa associação entre enfesamento e podridão de como, e isso agrava o problema porque vai ter dificuldade na colheita, vai ter a germinação de plantas tiguera, às vezes o produtor ele colhe esse milho antes para silagem, porque ele vê que depois a situação vai ficar complicada. Então, assim, não é fácil lidar com o enfesamento devido tanto aos problemas intrínsecos da doença quanto seus efeitos. Aqui só mostrando esse mesmo trabalho, né, só para vocês verem aqui em relação à nota de enfesamento. Aqui a produtividade está em azul e a podridão de como em vermelho. Então, vocês podem ver essa relação forte aí e também essa correlação alta. Isso também vários trabalhos que a gente fez, que outros parceiros têm feito, a gente tem visto essa relação alta entre enfesamento e podridão de como. Então, são dados científicos, são dados estatísticos mostrando essa relação aí. E aí a gente entra um pouquinho nas estratégias de manejo, a Simone já falou, são as mesmas estratégias que ela falou lá, só muda o gráfico aqui, né? Essa questão que não adianta fazer uma única uma única estratégia, achar que aquilo ali vai resolver o problema. Um híbrido sozinho não vai resolver o problema, o controle só da cigarrinha não resolve o problema, e uma questão mais importante ainda, não adianta 200 produtores fazerem manejo se os outros 900 que estão no entorno ali não fizerem. Por quê? Porque a cigarrinha migra e ela leva patógeno. Né? Então, todo mundo de uma determinada região tem que implementar essas estratégias de manejo. Seja quem planta silagem, seja quem planta safra, seja quem planta safrinha. Seja quem produz milho pamonha, vocês não têm muito milho irrigado aqui na região, mas nas regiões que tem pessoal de produção de milho irrigado sofre muito enfesamento, então todos têm que fazer. Porque, como a Simone disse, é igual Covid. Todo mundo tem que cuidar, não é? Porque se eu não cuido, eu posso estar afetando
meu vizinho, o meu irmão, a minha família. A mesma coisa é hoje nessas áreas de produção onde a gente tem enfesamento de cigarrinho. Todo mundo tem que fazer as tomadas de estratégias que tem disponível até agora para que o problema seja sanado, ao máximo possível, né? Então, dentre essas estratégias aí, a gente tem uma que a gente bate fortemente, que é a eliminação de milho tiguera. Obviamente, a eliminação de milho tiguera, ela também passa por ter uma colheita adequada, por evitar perda nessa colheita. A questão de tratamento com inseticidas, que a Simone já falou, seja tratamento de semente como tratamento químico e biológico. A questão dos híbridos, lembrando que o híbrido não é a solução sozinha, tá? Tem que fazer ele associado a essas outras estratégias. Respeitar o período de semeadura da região, isso é importantíssimo, porque a semeadura na época correta não é só por causa de doença, porque você escapa de condição climática inadequada, de seca, de excesso de chuva, de geada, e aí você tem uma condição melhor para o seu milho estar numa condição de reagir para a doença, né? E aqui, esse é um trabalho que a gente entra agora na questão da resistência genética, a gente não pode deixar de falar, porque quando a gente pensa nos patógenos, é a principal estratégia, tá? Mas lembrando que ela não deve ser usada sozinha. A resistência genética, ela tem uma questão que a gente tem que se avaliar hoje, que a gente não pode considerar só o sintoma da doença, a gente tem associado as características que acontecem ali. Então, esse trabalho aqui a gente está fazendo aqui junto com as cooperativas, né, em parceria com o IDR, e as cooperativas, junto com a Embrapa, a gente tem semeado alguns híbridos iguais nesses 4 locais, nos 5 locais, e avaliado as características e a reação desses materiais. O que a gente avalia, então? Outras doenças, né, porque existem outras doenças, não é só enfesamento. A gente avalia a ocorrência dos enfesamentos, dando as notas para os sintomas de enfesamento, mas a gente considera também a ocorrência de raiado fino, que a gente tem visto muito, a gente tem buscado essa informação. Podridão de espiga, que nesse caso ainda os experimentos estão em andamento, então a gente ainda não avaliou. O multi-espigamento, o porte das plantas, que também é um fator importante, e as podridões de couro. Então, a gente vai avaliando todos esses sintomas e vendo para a gente buscar, quando tiver a colheita, como que a gente pode classificar de uma forma mais adequada a reação dos materiais. Porque, como eu disse antes, não é só olhar sintoma de avermelhamento e amarelecimento que vai me dar a característica do material, né? Então, isso aí é um trabalho em parceria, junto com o pessoal aqui do Paraná, tem atuado fortemente no combate. Eu parabenizo, né, o Estado pela forma como tem conduzido, e deixar claro também que não é fácil, tá? Todo mundo que está envolvido, o pessoal da Cocamar sabe, o pessoal das outras cooperativas sabe, do IDR sabe, da DAPAR sabe, o tanto que é difícil manejar enfesamento. Mas não é impossível, e à medida que todo mundo for trabalhando em parceria, essas coisas vão ficando mais claras, né? E aí, só mostrando um pouquinho mais a respeito da resistência genética, né? Essa foto que a gente tem, as duas fotos, vocês podem ver que tem diferença no porte de material. A foto de baixo aqui é aquele experimento que Simone fica falando que o meu experimento é feio, mas o objetivo dele é realmente ser feio, porque eu preciso saber quais materiais que vão suportar uma pressão muito alta de doença, de cigarrinha e de doença. Então, a gente tem buscado, nesse experimento, tirar todas as informações possíveis. Então, a gente contou cigarrinha nele, acompanhamos o nível de cigarrinha desde o início, fizemos a classificação para arraiado fino, estamos acompanhando a questão da ocorrência dos patógenos, né? Aí a questão da biologia molecular, que é quem identifica qual patógeno que está prevalecendo ali, e buscando essas informações e chegando até o final, que é na questão produtiva, está em andamento também, mas vocês podem ver que dentro de experimentos, são 35 híbridos, a gente vê claramente diferença no porte de planta, em coloração, em multi-espigamento, em raiado fino. Então, a gente tem buscado essas informações para resistência genética aí. É fácil, né? Não. Eu falo com vocês de carteirinha que não é, porque quando a gente vai no campo, sempre a gente tem dúvida e lança outras perguntas, outras hipóteses, outras possibilidades que poderiam estar sendo pesquisadas também, né?
Aqui é importante falar, uma das questões importantíssimas que a gente tem sobre os patógenos, não tem controle químico, não tem controle biológico. Se vocês procurarem o Ministério da Agricultura, não tem nada. Então, não adianta alguém falar que está usando um antibiótico que está funcionando, porque esse antibiótico teria que ser sistêmico, porque a colonização é dentro do floema, a gente não tem isso, tá? Então, essa questão aí, ela tem que ficar clara, tem que focar no que a gente tem, que é o controle da cigarrinha. O controle químico e biológico é na cigarrinha. Para os patógenos, infelizmente, até agora, a gente não tem produto. Outra questão importante que eu já falei é a questão do plantio sucessivo, né, sucessivo de híbridos. Tanto o mesmo híbrido quanto esses plantios de gramínea sobre gramínea, milho sobre milho, em várias regiões tem isso. Isso exerce pressão de seleção sobre os patógenos, sobre a cigarrinha também. Existe a variabilidade entre os híbridos, isso é um fator positivo, né, essa variabilidade existir. A gente não conhece ainda essa questão de variabilidade nos patógenos. E aí, por causa dessas características, a gente indica que as avaliações têm que ser regionais. Eu não posso pegar um dado que eu tirei em 7 lagoas, de um material que tem uma certa tolerância, resistência aos enfesamentos, e ir recomendando ele aqui para o Paraná, não. Por quê? Porque a pressão daqui é diferente da minha lá. Então, a gente tem visto que material, e isso dentro da pesquisa nossa da Embrapa, com o Rodrigo Veras, lá no Tocantins, a gente lá na Embrapa Fazenda, a gente falou, Rodrigo, esse material aqui, ele aqui para a gente, ele deu uma suscetibilidade alta. E ele questionou, não, mas aqui ele está bom. Eu falei assim, não, então, a avaliação tem que ser regional, eu não posso pegar a informação 100% e confiar na informação lá do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, aqui para o Paraná. Então, isso é uma característica que a gente tem batido fortemente também. Avaliações regionais, dados regionais, para se ter uma maior segurança do que fazer, né? De qual material escolher para aquela região. E aí, por que a reação desses híbridos é tão diferente? Esse trabalho aqui foi feito com infestação, casa de vegetação, né? Foi feita a infestação com cigarrinha e de 1 até 9 cigarrinhas, né? E plantas não infestadas. E o que eles observaram? Obviamente que quando eu não tenho cigarrinha infectiva, eu não tenho doença. Mas quando eu tenho 1 até 9 cigarrinhas aqui, insetos infectivos, eu vou ter uma diferença na incidência, né? Eu vou ter uma diferença, vai afetar a altura de plantas e vai afetar a produção de grãos. Então, quanto mais insetos infectivos, maior vai ser a pressão sobre os híbridos, e essa reação pode ser diferente em regiões em função dessa questão de infectividade do inseto. Então, às vezes, uma população muito alta, com poucas cigarrinhas infectivas, ela pode também ser capaz de transmitir isso, por transmitir a vida inteira, e ela migra e ela vai rápido, ela não fica quieta na lavoura, ter essa questão de infectividade de população que já está alta, muito alta, que a gente tem visto nas principais regiões. E tem algumas dúvidas que a gente tem, que são quais características nos híbridos atraem insetos. Simone mostrou que tem diferença na população de cigarrinha entre os híbridos, a gente não sabe ao certo o que atrai um ou outro. E tem também essa característica ligada à resistência, né? O que nos híbridos pode conferir resistência, mas isso aqui é problema que a pesquisa vai ter que buscar, tá? São questões que a gente tem que trabalhar aí para trazer informação e, a partir disso aí, também começar trabalhos para melhoramento e soluções mais rápidas. Aqui mostrando novamente aquele trabalho que Simone mostrou, só que aqui com um outro foco, né? Quando a gente vê aqui, esses materiais aqui, a gente põe a nota de severidade do enfesamento e aqui é a produtividade. Quando a gente tem material com menos incidência, severidade, enfesamento, que é esse grupo que está em verde aqui, a gente vê que a produção ela fica um pouco mais estável. Quando a gente tem materiais que são altamente suscetíveis, olha a diferença de produtividade, aí a nossa maior dúvida é nesse grupo aqui, Esse grupo que está com as barras escuras, né? Que é o grupo que tem
uma reação intermediária em enfesamento, a produtividade deles também é variável. Então, são questões que a gente também tem que pensar. Então, isso dificulta muito essa classificação de híbrido. As empresas têm penado para buscar isso, para padronizar. Todo mundo tem, quem trabalha na pesquisa tem quebrado a cabeça para fazer uma padronização para que isso seja mais fácil para todo mundo trabalhar, né? Porque isso também dificulta para que a gente faça uma classificação adequada desses híbridos. Aí, essa correlação, a mesma coisa, mostrando que a correlação entre enfesamento e produtividade ela é alta, isso já está mais do que estabelecido, né? Mas existe uma recomendação a partir disso aí, que é conhecer a reação do cultivar e diversificar os híbridos na região, né? Botar fé só num material não é adequado. E tem uma recomendação que é evitar plantio tardio. O que a gente observou esse ano aqui no estado do Paraná? O mesmo cultivar semeado na abertura de janela, na janela da abertura de safra, que foi ali em janeiro, ele semeado em fevereiro, ele teve uma pressão maior na abertura. Então, ele sofreu, o mesmo cultivar, ele sofreu uma pressão mais alta de cigarrinha e teve mais problema com o enfesamento. A gente acha que é o quê? O milho esse milho foi plantado cedo, tinha uma área menor semeada com esses materiais, ele recebeu a pressão de cigarrinha e de patógeno do milho vindo da silagem e do milho safra, e aí teve mais problema. A gente vai condenar o produtor de safra? Não, nem da silagem. É buscar o manejo, todo mundo fazer o manejo. Quem está plantando silagem fazer o manejo, porque a qualidade da silagem também pode reduzir por causa de doença, né, gente? Porque as folhas vão ficar, a planta vai estar toda com o metabolismo alterado, com a produção de silagem também pode ficar comprometida e a qualidade da silagem vai ser comprometida. Mas é pensar que, se eu não controlar, eu estou prejudicando o meu vizinho lá na frente. Por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui, dessa questão de manejo regional. Manejo todo mundo tem que fazer. É um por todos e todos por um, né? É o lema do D'Artagnan aí, mas essa é a realidade. E aí, esse trabalho aqui no Paraná, 2020, como eu falei, a gente tem trabalhado muito com as cooperativas, né? Na estação da Copaguil, a gente fez a análise de molicutes, incidência de enfesamento, e aí a gente vê na região, eu não coloco o híbrido aqui, tá? Porque é um trabalho junto com os parceiros, então a gente não pode sair divulgando. Mas é só para mostrar para vocês essa questão que aqui dentro do estado também tem material com diferença na reação. Então, as cooperativas têm buscado, o IDR tem buscado, os parceiros têm buscado essa informação e vocês têm que lançar mão disso para fazer o manejo. Aqui é a mesma coisa, só mostrando a questão de incidência e produtividade. Nesse caso aqui, a gente, felizmente, até viu que, embora tivesse tanta diferença de doença, na incidência de doença entre os híbridos e na produtividade, mas que essa produtividade, nesse ensaio, ela se manteve até estável, a gente ficou satisfeito com isso, porque teve uma produção relativamente boa, então o material segurou, né, mas foi feito manejo adequado também. Aí, novamente, mostrando essa correlação entre a incidência de enfesamento e a produtividade. Não preciso falar mais disso, que tem esse efeito, né? Já está mais do que batido essa correlação. E aqui é uma foto recente de junho, quando eu estive aqui com a Ivênio, avaliando esses ensaios que a gente tem em rede com as cooperativas e com o IDR, né? A gente tem aqui uma lavoura mais nova, e aqui do lado a gente tem uma lavoura sendo colhida. De certo, e isso a gente viu no estado inteiro, tá? Essa diferença na época de semeadura. Então, a gente tinha muita lavoura nova, próxima à lavoura mais velha, e isso aqui é um fator que faz com que a migração da cigarrinha passa daqui das lavouras mais velhas para a lavoura mais nova. E isso a gente já tem falado muito, que é uma questão importante de manejo. É tentar evitar essa semeadura de lavouras mais velhas, novas, próximas a lavouras mais velhas, principalmente se já tiver tido um histórico de doença e de inseto. É fácil, né? Não. A gente sabe que não é, a gente reconhece isso, que não é, porque depende de clima, depende da colheita da soja, né? São vários fatores que estão interferindo ali, mas tem que tentar evitar isso daí.
E aqui também é uma questão importantíssima que a gente bate muito, que é eliminar milho tiguera. Esse milho tiguera é daqui também, tá? Vocês podem ver, dessa última viagem que a gente fez, isso aqui é o milho tiguera que estava na área. Olha quem está aqui. É uma planta com raiado fino. Nessa fase aqui, ó, a planta está novinha. É lógico que ela também não vai crescer, porque ela não é uma planta de lavoura, é uma planta tiguera, ninguém vai investir nela. Então, mas ela está tomada de raiado fino. O que vai acontecer é o que a gente tem falado lá atrás. Essa cigarrinha vai chegar aqui, ela vai sugar, vai se alimentar nessas plantas, já vai sair infectada para os próximos plantios. Tá? Então, quando a gente fala de milho tiguera, fica parecendo assim, esse povo é chato demais, toda hora está falando disso. Vamos continuar falando, porque é uma questão importantíssima a ser trabalhada, eliminar milho tiguera. Aqui, os tipos de perda na colheita vão afetar como esse milho tiguera vai germinar, né? Se é espiga inteira, se é grão solto, se é espiga empalhada, isso vai ficar ao longo do ano ali germinando, dificulta o controle. Vocês vão ter um stand falando sobre o manejo de milho tiguera, é importantíssimo participar desse stand, tá? A gente recomenda sempre buscar informação sobre esse manejo com tiguera junto ao pessoal das plantas daninhas aí, porque existe uma dificuldade sim, mas que é importante se fazer esse controle. Aqui é o efeito desse milho tiguera em outras culturas. Aí a gente já entra no problema do sistema de produção, né? Eu tenho o milho que eu deixei lá atrás. Esse milho ele vai ficar germinando, como a gente tem falado ao longo da safra aí. Ele vai germinar onde? Na soja, que é uma cultura de investimento alto. Tudo que você perder na soja, que você perder, é o seu lucro indo embora. Então, quando esse trabalho do Alexandre Ferreira, que é da planta daninha, mostrando aqui a produção de soja em função do número de plantas tiguera na lavoura. O que ele mostra aqui? Ó? Quando eu não tenho nenhuma planta tiguera, eu tenho uma produção quase de 4.000, né, quilos por hectare. Quando eu tenho 16 plantas de milho tiguera, olha o que acontece com a minha produção aqui, ó? Vai só caindo. Então, assim, ele não tem importância só em doença, em inseto e patógeno, ele tem também importância em outras culturas. Por quê? Porque o milho tiguera, ele vai afetar a condição de competição por água, luz e nutriente, vai prejudicar a expressão do milho BT, então vai exercer pressão sobre lagarta, aumenta o uso de herbicidas, né? Na soja essa perda pode estar entre 25% e 80% de produção. Aumenta a ponte verde, que a gente já tem isso de forma natural pela característica que é a semeadura de milho no Brasil e seus vários usos. É inóculo de patógeno, como eu já mostrei, mantém inseto. E não mantém só complexo de enfesamento e cigarrinho, tá? Vai manter os outros patógenos e os outros insetos também que afetam a cultura aí. Então, não existe vantagem nenhuma em manter ou ignorar o milho tiguera. E aí, a ADAPAR tem feito uma campanha forte de eliminação de milho tiguera, desde 2019, 2020, eles começaram essa campanha. É um órgão de defesa do Estado que tem preocupado muito com o problema de enfesamento, tanto que foi o órgão que acionou a gente e que tem feito essa campanha junto aos parceiros e que vocês devem ficar atentos, sim, e também seguir as outras recomendações que são feitas aí para manejo de doença, né? E só para finalizar, isso aqui é uma lavoura de milho dentro da nossa área experimental. É lógico que isso aqui é um experimento, então o objetivo é ficar feio mesmo. O que a gente tem aqui, ó, milho tiguera na soja, um milho novo aqui do lado, aqui cheio de planta daninha. Então, o que é mais desejável, né? É uma lavoura assim, né? Ou uma lavoura limpa. Sempre vai ser a lavoura limpa. E isso independente de qual lavoura a gente está falando. E aqui, só entrando mais na parte final, é lembrar para vocês que a informação é a primeira estratégia que deve entrar na cabeça do produtor. Mas busque informação de instituições sérias que são fontes baseadas em dados científicos. A gente tem visto muita informação inadequada, muita informação que está fora da realidade, que não tem embasamento científico e que prejudica
o manejo da doença e dos insetos. Então, buscar a informação correta, busca informação com quem está trabalhando em cima dessa informação. Até falar que a cigarrinha faz acrobacia, eu já vi, tá? Isso é sério, isso é blog, falando que estava falando sobre o problema de cigarrinha em enfesamento, falando que a cigarrinha fazia acrobacia para buscar alimentação, né? Então, assim, as coisas não são assim que funcionam. Tem que ter, as instituições sérias estão aí para trabalhar, para buscar esses dados e passar para o produtor. E aí, outra questão, essa informação vai ser gerada pela pesquisa, né? E junto aos parceiros. Essa questão é importantíssima porque o problema não é só no Paraná, é praticamente o Brasil inteiro que está tendo problema com enfesamento. Então, essas parcerias, elas vêm fortalecer, porque uma instituição sozinha não vai resolver o problema, Simone também já falou isso. A gente conta com vários parceiros na Embrapa para tentar solucionar esses problemas, né? E isso é uma troca de informação que tem sido muito relevante para a gente tentar sanar esse problema aí que tem tirado não só o sono do produtor, mas o nosso também, né? Que está envolvido com isso aí desde 2017, mais ou menos, e a gente tem a principal demanda da fitossanidade na Embrapa hoje, com certeza, é enfesamento. A nossa equipe ela é muito maior do que eu e Simone, né? Tem o Luciano, Rodrigo, Isabel, a Izzy, o Ivênio, todo mundo trabalhando junto ali, mais os parceiros externos, né? Que tem buscado isso aí para tentar buscar essa solução. E aí, só para terminar, lembrar para vocês que o enfrentamento ele tem que ser feito por todos, que uma única estratégia não vai resolver e que vocês podem contar com a Embrapa, nós não temos todas as respostas, mas a gente tem buscado isso junto aos parceiros e estaremos à disposição sempre que vocês precisarem, seja produtor, seja qualquer pessoa envolvida na cadeia de produção aí. E deixar novamente meu agradecimento à Cocamar, parabenizar pelo evento, tá? Depois de 2 anos, é uma satisfação enorme a gente poder encontrar com o produtor, encontrar com os parceiros, e poder discutir um pouquinho sobre o problema do agro, né? A Embrapa reverencia muito o produtor rural, a gente tem muito respeito pelo produtor, então vocês podem contar com a gente e eu e Simone estaremos à disposição para as perguntas.